Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então, o meu grupo decidiu fazer um podcast para explicar para vocês e fazer um resumão sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse nosso grupo é composto por mim, pelo Ricardo. Bom dia. E pelo Vinícius. Bom dia, gente, tudo bem? E, infelizmente, só vai ter nós três mesmo, pois o resto do grupo não quis se comprometer em fazer o trabalho, mas eram para ser 11 participantes. Oi, gente, então, iniciando aqui mais um dia, como é que vocês estão nessa manhã maravilhosa, eu acho, a gente vai apresentar. Por enquanto, aqui no nosso horário de gravação, são exatas 3h26 da tarde, um clima nublado, com os passarinhos cantando, um sol, entre aspas, que não está aparecendo, né, porque está nublado, seria meio estranho, mas com esse clima nublado, acho que tem uma coisa meio que a gente pode... Olha só, uma coincidência. Esse clima nublado lembra também que pode chover daqui a pouco. Pode ser um clima chuvoso. E clima chuvoso se iniciou a história de Brás Cubas. Como é que a gente pode falar sobre isso, gente? Por favor. Bom, primeiro, antes de começar a falar sobre a nossa história, né, o nosso livro, eu quero meio que encaminhar como vai ser nossa conversa, né? Então, ela vai ser dividida em partes, porque o livro, ele é um livro extenso, com vários capítulos, então a gente decidiu dividir em partes. Então, a cada parte a gente vai avisar e vamos iniciar, tipo, meio que uma nova conversa sobre o tema que a gente também vai falar na hora. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o livro, sobre as características do livro em si. Então, como já falado anteriormente, o nome do nosso livro é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, como o próprio nome já diz, esse é um livro que ele é relatado, né, ele é escrito por um defunto autor, ou seja, o autor do livro já está morto. Então, meio que ele é escrito pós-morte, tipo... ele é escrito depois da morte. Que nem aquela história lá daquele cara que nasceu velho e morreu novo. Só que essa é a versão da morte, tá ligado? Ele não conta a história dele, ele conta a história do final até o início. E ele conta os episódios mais relevantes da vida dele. Bom, esse livro, ele pertence... Ele é um gênero... O gênero do livro é romance. E ele pertence ao realismo. Ele foi uma das obras que iniciou o realismo no Brasil. Além disso, a história, ela não é contada de uma forma linear. Então, ele começa já falando sobre o enterro dele, e depois ele vai falar sobre sua morte, e vai seguir sequência na sua infância, e vai seguir de novo com acontecimentos futuros da sua vida. O livro, além disso, ele usa a metalinguagem. Então, constantemente, ele traz conversas com o leitor. Então, ele traz essa aproximação do leitor com o próprio livro e com os personagens do livro, principalmente com o protagonista Brás Cubas. Então, constantemente, em vários capítulos, ele faz algumas brincadeiras, ele usa da ironia, do humor, para não deixar o livro tão pesado, porque é uma morte, né? Então, para não deixar tão pesado e tão chato. Tá passando a ambulância, gente. Não sei se ficou bom. Ficou sim. Resumindo, gente. Resumindo, pode ser também, a gente pode pegar uma referenciazinha que, olha só, referenciazinha não, mas só para vocês terem uma ideia, lembrando daquele filme do Deadpool, onde é a história de um cara, não sei o quê, e ele conversa constantemente com a tela. Então, praticamente acontece a mesma coisa nesse livro do Brás Cubas. O personagem conta histórias de um jeito que algumas partes são irônicas, faz umas piadinhas. Olha só, gente. O Deadpool dos anos 1500, 1800, na verdade, né? Mas eu acho que assim fica bem legal, porque a gente se aproxima bastante do leitor. E tem várias partes pra gente ter calma, porque ele é muito detalhista nas histórias que ele conta. Realmente, gente, é muito detalhe. E tem que ter calma e paciência para ler.
E Realmente. como é uma história, né, uma biografia, uma autobiografia, ele conta com os detalhes que ele presenciou, então é muito detalhado e você consegue realmente perceber o que acontece em dado momento da vida dele por meio da história em si. E como o Vinícius falou, né, de 1800, esse livro ele se passa, tipo, é um livro antigo, então ele se passa em 1880. Então a realidade dessa época era totalmente diferente, tanto que vão ter personagens que ainda vivem, né, os personagens em si, eles vivem na escravidão, então o nosso personagem, né, o personagem principal, ele é um burguês, ele é abonado de riquezas, então ele tem escravos e ele tem uma vida completamente mais fácil do que o resto da população brasileira na época. Bom, agora a gente vai para a segunda parte do podcast, que a gente, como eu disse anteriormente, a gente está dividindo por partes, já que são muitos capítulos. E agora, nessa primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre a infância e a morte, já que o livro ele não é contado de uma forma linear. A gente vai contar dos primeiros capítulos do livro, nessa primeira parte. Parte 1. No primeiro capítulo do livro, Brás Cubas já fala que ele estava entediado e que ele dedicava o livro aos vermes, dando a entender que ele estava num caixão. Então, a dedicatória do livro é a seguinte: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, essas memórias póstumas. E o livro segue a partir daí com o personagem, o defunto autor, contando sua trajetória. Até, quando não é de uma forma linear, ele conta as suas vivências, as suas memórias, como o próprio livro já diz, nesse livro. Brás Cubas sempre foi de uma família muito rica. Não muito rica, mas ele era burguês na sociedade do Rio de Janeiro na época de 1880. Então, como a gente já citou anteriormente, ele nunca passou necessidades. Ele morreu aos seus 64 anos devido a uma pneumonia. E eu, gente, nunca, quando a sua mãe diz pra você colocar casaco, isso aí se coloca, cara. Senão você vai acontecer que nesse cara, tá ligado? Você vai morrer. É triste, sabe? Mas ele incomodava todo mundo, ele maltratava os animais, maltratava os escravos, maltratava qualquer pessoa, mas ele sempre foi protegido pela família dele. Ele sempre foi uma criança muito mimada e sempre recebeu tudo o que ele quis. E, aliás, quando ele não recebeu o que prometeram, o que ele queria, ele fez uma vingança com uma amiga da família deles, que eles estavam se encontrando, essa amiga estava se encontrando com um cara casado, e ele acabou dedurando isso para a família dele, e acabou causando o maior alvoroço na época. E, aliás, essa mulher é mãe de uma futura pretendente de Brás Cubas. Olha só. Ao meu ver, Brás Cubas não era uma pessoa que eu consideraria amiga. Olha, cara, então. Depois vocês vão ver que vão ter outros casos que ele não era uma pessoa muito assim, e amigável, Cara, confiável. gente, se tem uma coisa que eu gosto é linchar. Mas, cara, se tem uma coisa que eu não posso linchar é a aparência desse homem, gente. Porque, pelo amor de Deus, né, cara? Se eu pesquisar ele na Wikipedia, pô, cara, o cara é uma mistura de, sei lá, cara, Eduardo Costa, assim, com um tal de... Fala um ator aí bom que eu não conheço nada de cinema nem de novela, gente. Mas, cara, o bicho é bonito. Aí um bem feio. Ó. Ele é bem feio. Eu imagino que ele é um feio arrumado, né? Porque ele era rico. Imagino que ele era branco. Ele tem seu E charme. que era barbudo. Por ele ser de uma família rica, ele provavelmente era branco, né? Porque Sim. ele tinha escravos e tal. Mas ele não era tão branco, porque ele é do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem um solzão, né? Na época não tinha nada pra ficar em casa, devia viver na rua, né? Ah, mas ele era rico, né? Devia ter uma sombrinha, sei lá. Mas provavelmente ele era um homem branco comum que você vê na rua qualquer, sei lá. É verdade. Bom, a gente sabe que ele é feio e chato, né?
Pelas Até atitudes então. dele, cara, eu acho ele que nem aqueles caras de boteco, tá ligado? Aqueles velho barrigudo, e daí fica se achando o tempo todo. É bem desse Aham, tipinho dele. também Esquece acho. que eu falei que ele é bonito. Ele não faz mais parte do meu coração. E com isso a gente segue falando sobre os outros capítulos do livro. Então, tem um caso que é meio que uma criação dele, que ele tentou emplacar, mas não deu muito certo, que foi o chamado emplasto, que nada mais é um anti-hipocondríaco, que visava acabar com os males do mundo e aliviar a melancolia da humanidade. Mas Brás Cubas queria com isso atingir a fama, mas não deu muito certo, porque ele acabou falecendo antes disso acontecer e o emplasto também acabou não dando certo, nem em fama, nem em questão de funcionar mesmo na prática. Ai, gente, sério, ele já era rico, já tinha tudo, e aí agora queria fama, como assim? É que no caso ele nunca fez nada, tipo, ele só queria algo pra, sei lá, Pra falar que era dele, né? Porque tudo que ele É, tinha era por causa o da família. famoso o que sonha deitado. ele não tinha nada, nem família, nem nada. Playboy, playboy. Aham. E como a gente disse, ele era de uma família muito rica e ele conheceu Quincas Borba já na infância. E junto a eles, nossa, causavam muito na escola com os professores. Brás Cubas era realmente um capeta. Sim. Tipo, pegando no gancho desse daí do Kim Kardashian. Kim Kardashian não é, Quincas Borba. Kim Kardashian. Quincas Borba, realmente, como o Ricardo tinha falado, ele é um amigo de infância do nosso querido Brás Cubas. E eles estudavam no colégio de. Só deixa eu pegar a informação aqui. Ambos foram alunos do lendário Ludgero Barata, professor que Quincas Borba atormentava semanalmente. Olha só. E como eles já tinham falado, Quincas Borba e Brás Cubas, nossa, eram fuleiras assim no colégio, tá ligado? Aqueles cara que fica com ódio. Aliás, Quincas Borba, depois desse de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba tem um próprio livro escrito por Machado de Assis. Olha só, é tipo uma continuação, tá ligado? É tipo É Brás tipo um Cubas. spin-off do livro. Aham. É verdade, exatamente isso. Parte 2. Bom, gente, já falando sobre um primeiro amor de Brás Cubas. Na adolescência, né? Começou com a Marcela, que era uma prostituta que explorou ele por vários e vários meses. Porém, ele nunca trabalhou, todo o dinheiro, toda a fortuna que ele tinha vinha da família dele. Então, querendo ou não, a Marcela estava explorando Brás Cubas, mas os presentes que ele dava para ela, o que ele gastava com ela, era tudo com o dinheiro do pai dele. E tem uma frase muito famosa que resume, né, esse amor, que é: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Quer dizer que, tipo, amou ele por um tempo, mas era só pelo dinheiro, sabe? Que réis era o dinheiro deles na época. Realmente. Então, de fato, Marcela nunca amou Brás Cubas como ele amava. Então, ela só estava ali por causa do dinheiro. E o Brás Cubas, ele estava cego pelo amor dele, pela Marcela, e acabou gastando rios de dinheiro com presentes, luxos, que a Marcela, para a Marcela. Então, com isso, o pai dele acabou descobrindo, né? Porque ele gastou uma quantia muito grande de dinheiro, quase falindo a família. E então o pai, descobrindo isso, mandou Brás Cubas para estudar fora do Brasil. Ele foi para Portugal estudar direito. Gente, esse daí me lembrou realmente que o Brás Cubas era um famoso sugar daddy, né? Só que falsificado, né, cara? Porque, tipo, ele não tinha dinheiro, era quem era a família dele. Daí a famosa Marcela foi lá e só se aproveitou disso, né, cara? Olha só, um sugar daddy de 1880, né? Olha só. Ah, mas pelo menos isso, né? Agora ele começou a fazer alguma coisa que preste. Né? Então, Mas, nossa, e Brás Cubas, ele nunca deu tanta atenção assim aos estudos, né? A gente pode ver na parte anterior que ele era super, ele só endiabrava os professores, ele não queria saber dos estudos.
E agora, já adolescente, não é diferente. Ele não ligava para os estudos, mas ele acabou conseguindo se graduar, mas mediocremente, sabe? Ele não ligava para os estudos. E após se formar, se graduar, né, em direito, o pai dele manda uma carta dizendo que sua mãe está muito doente, e isso faz com que Brás Cubas volte ao Brasil para se despedir de sua mãe, né, que está muito doente, acamada, e... Parte 3. E como o Ricardo estava falando, na volta de Brás Cubas para o Brasil, ele conheceu Eugênia. Então, depois de voltar para o Brasil, ele acabou tendo um breve romance com a amiga, com a filha de uma amiga da mãe dele. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo o Ricardo estava falando, né, de como ele era endiabrado. E Brás Cubas, quando era pequeno, ele viu uma festa na casa do pai dele, a mãe da Eugênia beijando um homem casado atrás de uma moita. E como a Eugênia até hoje, né, até no momento da história, no caso, não tinha um pai declarado, ele deu o apelido dela de Flor da Moita. O romance da Eugênia com o Brás Cubas, ele foi super breve, tanto que eles só deram uns beijos, e Brás Cubas já ficou super apaixonado por ela. Mas como ela era de uma classe inferior à de Brás Cubas, esse romance teoricamente nunca iria para frente, sabe? Porque naquela época tinha muito preconceito com classes sociais, então, tipo, os casamentos geralmente eram arranjados, e a maioria dos casamentos, dos amores, né, de Brás Cubas, são realmente de mulheres arranjadas, né, que a família de Brás Cubas arranjou para Brás Cubas. Mas, além disso, né, além da classe social, tem uma frase no livro que Brás Cubas fala, que é porque linda se coxa. Essa frase, até então, tudo, amigo, tem que ler tudo. Gente, realmente, tem até uma parte do livro que ele fala que é assim: o pior é que era coxa, uns olhos tão lustos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril, e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio, porque é bonita se coxa. Querendo dizer que no caso ela era bonita, porém, como ela é coxa, né, manca, não era mais. Então, tinham todo tipo de conceito. Até então, a gente não sabia o que significava coxa, né? Para mim, eu pensei que coxa era tipo coxa da sociedade, sabe? Que era pobre, que, enfim. Para mim, eu não relacionei com manca, sabe? Com PCDs e etc. Mas depois a gente foi pesquisar, eu e o grupo, a gente chegou em um debate e descobrimos que a Eugênia era manca, né? E na época, né, existiam muitos preconceitos com pessoas PCDs. Até hoje existem, né? Mas, enfim, na época era ainda pior do que hoje. Sim, o livro às vezes é um pouquinho difícil de entender, pois como é um livro antigo, naquela época usavam palavras diferentes, né? A minha mãe que falou, na verdade, ela que descobriu o que era. Antes de eu pesquisar, né? Era realmente, ela era manca, né, gente? Uma perna era maior que a outra. Isso realmente fez Brás Cubas, tipo, a família inteira dele realmente ter um preconceito contra ela. Mas eu acho isso tudo mentira, tá, gente? Porque, cara, todo mundo sabe, né, que mentira tem perna curta. Gente, mas isso é verdade. Desde o começo todo mundo sabia que não ia dar certo o relacionamento. Eu tinha todos os motivos pra não dar certo, né? Ela era pobre, ele já tinha intriga, né, com a família dela. E o pai dele mesmo assim, nunca ia aceitar isso. Ela era filha de uma mãe solteira também, que na época era um absurdo. Meu Deus. Parte 4. Então, gente, o pai de Brás Cubas tem o sonho de vê-lo exercendo o cargo de ministro. Para isso, arranjou-lhe uma noiva, Virgília, filha do conselheiro Dutra, figurando na sociedade que facilitará a carreira política para ele, né? Para ele começar a entrar. Só que, gente, meu Deus, olha isso, cara. Brás Cubas, por ser tanso, sem noção, nossa, cara, sem comentário, gente. Pelo amor de Deus. O cara acaba perdendo a noiva e o cargo pro Lobinho Neves, cara. Lobo Neves. Um homem arrojado que ele próprio compara com uma águia. Nossa, vê se pode, né, gente? Gente, esse foi um dos amores.
Ai, tu ia falar? Não, pode falar. Gente, esse foi um dos amores que mais durou de Brás Cubas. Grande parte do livro é sobre o romance dos dois. E ele realmente Ficou mudo? Pois é, vou fazer uma falhadinha no final. ficou mudo, gente. Ficou. Gente, como. Ai, já me perdi agora. Pode falar aí, caso que eu falo. Tá. Então, o romance entre a Virgília e o Brás Cubas é um dos romances mais longos do livro, né? Então, ele vai ter várias reviravoltas. Até então, eles são prometidos um para o outro, mas decorrente à incompetência do Brás Cubas, ele acaba perdendo sua noiva para Lobo Neves, mas logo depois, né, o Lobo Neves se casa com a Virgília e Brás Cubas acaba encontrando Virgília, depois de um tempo, em uma festa, né? Ela já casada com Lobo Neves, e eles se encontram e reatam esse romance, mas lembrando que ela é casada, né? Então acontece um adultério, né? No caso, a Virgília e o Brás Cubas começam uma relação de amantes, ao mesmo tempo em que Brás Cubas começa uma amizade com Lobo Neves. Então, Brás Cubas vira amigo de Lobo Neves e, ao mesmo tempo, fica com a mulher dele, né? No caso, a Virgília. Nossa, gente, ele era bem talarico também, né? Meu Deus. Sim. O Gugu pra fazer um teste de fidelidade agora. Eles se encontravam em uma casa e eles realmente pareciam bem apaixonados, mas a Virgília ela não queria perder todos os benefícios que ela tinha enquanto mulher casada, né? Porque, lembrando, a gente está falando de um livro que se passa em 1880, né? Então, é um livro que tem diversos preconceitos. E ser uma mulher solteira na época era bem pesado para uma mulher. Então, eles acabam tendo um romance, e esse romance acaba, tipo, meio que crescendo cada vez mais, até que Virgília fica grávida. Só que como ela é casada com Lobo Neves e mantém uma relação de affair, de amantes, com o Brás Cubas, não se sabe de quem é o filho, né? Então ficam alguns capítulos essa indagação, né? De se o filho é de Lobo Neves ou se o filho é de Brás Cubas. Nesse meio tempo, Brás Cubas e Virgília decidem até fugir para um lugar, mas no meio do caminho eles acabam não fugindo, né? Mas Virgília acaba tendo um aborto, perdendo o bebê, né? De uma forma natural. E isso faz com que Virgília continue o seu casamento com Lobo Neves e se afaste cada vez mais de Brás Cubas, né? Então, o romance entre eles dois já não era algo tão forte como era antes no início. Então, eles acabam perdendo essa atração que eles tinham antes. Como o Ricardo estava falando ali, parecia que eles realmente eram muito apaixonados, pois em uma parte do livro eles estavam até falando sobre morar juntos, e Brás Cubas queria muito, só que Virgília queria, porém ela já tinha um filho, na verdade, e ela não queria ir por isso. É isso, né? Ou não? Então... E depois de um tempo, Lobo Neves acaba se mudando, né, para uma província do Nordeste, para ser ministro, né, de lá, e Virgília vai junto, né, lembrando que a história se passa no Rio de Janeiro, então eles acabam se distanciando de fato. Então, nesse caso, Brás Cubas continua sua vida, né? Então ele vai em teatros e acaba conhecendo Nhan Loló, que é um de seus 4 amores, é o seu último, na verdade, né? O seu último amor. Depois, né, quando ele conhece a Nhan Loló, na verdade a Nhan Loló também é um casamento arranjado, porque, lembrando, Brás Cubas já tinha quase 50 anos nessa época,
Então, ele já era para constituir uma família, ter filhos, emprego, e enfim. E até então ele não tinha nada, né? Então, a Inhanloló foi um casamento arranjado também, mas que não durou muito tempo, né? O noivado entre eles durou pouquíssimo, né? Antes deles de fato casarem, a Inhanloló acabou falecendo, decorrente de febre amarela. Gente, esse livro vai de 0 a 100 muito rápido. Sim, meu Deus do céu. Tipo, ele começa dando tudo certo e daí acaba dando tudo péssimo pro Brás Cubas, né? Sim, Então, cara. Ai, gente, viu? Ah, mas também, Os humilhados foram exaltados. verdade. Porque, mas na verdade, o Brás Cubas tinha tudo pra dar certo. Aí, na primeira oportunidade, ele ferrou com tudo. Sim, Da família dele por causa de uma mulher. é na verdade. verdade, ele nunca levou a vida a sério, né? Ele sempre levou a vida como se fosse algo, sei lá, banal, sabe? Como se ele tivesse aqui. Tipo, ele nunca. Na verdade, tipo, ele nunca levou nada a sério, nem os estudos, nem os próprios amores dele. Sempre como uma brincadeira, sabe? Como se ele fosse o dono de tudo, sei lá. Brincando com os outros e tal. Então, gente, fala sério aqui, a minha review sobre o Brás Cubas, eu acho que ele era um bananão, cara. Porque, tipo, toda a vida, desde o início da infância dele, ele só fazia caquinha, cara. Só fazia coquinho. E, cara, olha só, a vida voltando, revirando contra ele, cara. Pô, ele tinha tudo pra dar certo, cara. Pô, que nem vocês estavam falando. Nessa época, cara, o cara ser branco, rico e ter uma família, daí o cara só faz caca, cara. Daí, nossa, tinha que se lascar mesmo. Essa é a minha opinião. Brás Cubas bem tomado mesmo, morreu de pneumonia lá. E é isso aí mesmo. Tinha que. Realmente, ele estava no topo do privilégio, mas tudo que ele fazia não dava certo. Então, ele tentou abrir um jornal com Quincas Borba, que depois, né, do episódio da infância, Quincas Borba, ele reaparece em 3 partes da sua vida. Ele aparece primeiro como um amigo de infância, depois ele aparece como um mendigo, como perdeu tudo, sabe? Tipo, morando de aluguel. Mas ele até chega a roubar o Brás Cubas. Rouba o relógio de bolso, se eu não me engano, de Brás Cubas. E depois, por último, é como um filósofo. Então, ele tinha uma teoria, a teoria humanista, se eu não me engano. Isso. E ele até tenta explicar para Brás Cubas, mas ele nem dá tanto atenção assim. E então decidem fazer algumas coisas juntos. Uma delas é um jornal, mas acaba não dando certo também por divergências de opinião e outras coisas. Enfim, ele teve o final que ele merece. E por fim, Brás Cubas, como a gente já disse anteriormente, tenta emplacar o emplasto, mas, como a gente disse, não deu certo. Essa era uma das últimas esperanças de Brás Cubas. Ele queria, de qualquer forma, deixar sua marca no mundo, ficar famoso a qualquer custo, mas não deu certo, ele acabou morrendo antes de dar certo e antes de alcançar alguma vitória. Bom, no último capítulo, intitulado como Das Negativas, Brás Cubas fala: não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida. Dona Plácida. Nem a semidemência do Quincas Borba, somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra. E, consequentemente, que sairei quite com a vida. Imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa desse capítulo de negativo. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E com essa frase ele finaliza o livro, né? Então ele fala que ele não teve filhos, então ele não constituiu uma família com nenhum dos seus amores.
E, sendo assim, não transmitiu a nenhuma criatura o legado da miséria. Da nossa miséria, no caso, né? Ah, que bom, né? Então, gente, esse foi o nosso podcast. A gente tentou fazer um pouquinho mais descontraído para não ficar tão chato, porque é bastante tempo, querendo ou não, né? E é muita informação sobre o livro. E o livro também é um pouquinho mais pesado. Mas eu espero que vocês tenham entendido, ou que pelo menos tenham ficado com vontade de entender mais sobre o assunto, e que tenha ficado bem claro. A gente quis facilitar, né? Contando um pouquinho de cada amor que ele teve, explicar quem era ele. Porque também não ia dar para falar sobre cada personagem do livro. Mas a gente fez um brevinho sobre cada um, né? Sobre cada personagem mais importante. E foi esse o nosso trabalho. Ele é um livro bem extenso, né? Afinal, ele tem 160 capítulos, mas os capítulos são bem breves. A maioria deles, tipo, tem capítulos que são 3 em cada página. Então, é um livro bem dinâmico de ler, mas ao mesmo tempo ele é um livro pesado porque ele foi escrito por Machado de Assis há muito tempo atrás. Então, tem palavras difíceis, então constantemente tem que ficar olhando o dicionário para poder, né, saber o que as palavras significam. Mas, de qualquer forma, é um livro muito, muito legal de ver e diferente, né? Porque até então, eu, pelo menos, não conhecia nenhum livro escrito após a morte, né? Sei lá, algo diferente. E é isso. Esse foi o nosso livro. Eu espero a nossa apresentação, né, sobre o livro. A gente tentou resumir um pouco. E eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, do podcast, no caso. Então, queria agradecer a presença de todos os meus companheiros de equipe aqui, a todo mundo que assistiu e ouviu. Espero que realmente vocês tenham gostado do livro. Como eles tinham falado até agora, é um livro bastante longo, pesado, tem bastante coisa assim que tem que realmente pesquisar para você saber entender. Machado de Assis, né, um grande escritor, todo mundo sabe aqui que já foi considerado um dos maiores escritores do Brasil. Então a gente já sabe que quando um livro é dele, o livro é bom. Só que tem um problema, né? É antigo, então é o que todo mundo estava falando até agora. Tem que pesquisar, tem que ler com ter o dicionário do lado. Exatamente. Demora um pouquinho. Tem que jogar cada frase no tio Google ali que ele resolve. Não é brinca. Precisa de uma leitura mais com concentração, mas não deixa de ser livros fantásticos, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo, ativa o sininho. Não esquece de compartilhar com seus amigos, seus parentes. E é isso. Obrigado. Tchau. Tchau, gente.